Bem-vindos ao canal Reflexos da Palavra. Desde os primórdios da existência, a humanidade busca compreender sua origem e seu propósito. A Bíblia Sagrada nos dá uma visão clara de como tudo começou. No livro de Gênesis, encontramos a narrativa da criação do mundo e principalmente da criação do primeiro homem e da primeira mulher. No sexto dia da criação, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o primeiro ser humano passou a existir. Seu nome era Adão, e ele foi colocado no Jardim do Éden, um paraíso perfeito criado pelo próprio Deus. Este jardim era repleto de árvores frutíferas, rios de águas puras e animais de todas as espécies. Tudo ali refletia a harmonia e a perfeição do Criador. No entanto, embora tudo fosse perfeito, havia algo que faltava. Adão estava sozinho, e Deus viu que não era bom que o homem vivesse sem uma companhia. Assim, ele fez Adão cair em um sono profundo, e de sua costela criou a mulher. Quando Adão despertou, encontrou diante de si alguém semelhante a ele, mas ao mesmo tempo única. Ele a chamou de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Ali, naquele momento, ambos foram unidos pelo laço sagrado do amor e da comunhão com Deus. O jardim do Éden lhes pertencia, não havia sofrimento, dor ou pecado. Deus lhes deu uma única ordem. Podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste de obediência e fidelidade ao Criador. Se obedecessem, continuariam vivendo em paz e harmonia. Mas, se desobedecessem, certamente morreriam. Porém, no âmago dessa história perfeita, algo estava prestes a mudar. A tentação se aproximava e as consequências seriam devastadoras. No coração do Jardim do Éden, ocultava-se uma presença traiçoeira. A serpente, um ser astuto e ardiloso, estava à espreita. Na tradição cristã, a serpente representa Satanás, o anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Agora, ele buscava destruir a criação de Deus, semeando dúvida e desobediência nos corações dos primeiros humanos. Eva passeava pelo jardim quando a serpente se aproximou. Com uma voz suave e persuasiva, ela lançou a pergunta que mudaria o destino da humanidade. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eva, sem perceber o engano, respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto daquela que estava no meio do jardim, pois, se comessem, morreriam. A serpente então sorriu e sussurrou suas palavras de engano: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Era bonito e parecia delicioso, mas, acima de tudo, a promessa de ser como Deus a encantava. Seu coração foi tomado pelo desejo de conhecer o que estava além do permitido. Ela estendeu a mão, colheu o fruto e deu a primeira mordida. A doçura daquele momento selou a primeira desobediência da humanidade. Logo em seguida, ela ofereceu o fruto a Adão, que sem questionar também comeu. Imediatamente, algo mudou dentro deles. Seus olhos foram abertos, mas não da maneira que esperavam. Sentiram vergonha, perceberam que estavam nus e, tomados pelo medo, se esconderam entre as árvores do jardim. Então Deus veio ao Éden ao entardecer, chamando por Adão. O Criador, que havia lhes dado tudo, agora encontrava sua criação escondida e cheia de culpa. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia o que havia acontecido, mas ele deu a Adão e Eva a chance de confessarem. Quando Adão finalmente falou, tentou se justificar. A mulher que me deste para ser minha companheira me deu o fruto, e eu comi. Eva, por sua vez, apontou para a serpente. A serpente me enganou, e eu comi. A confissão trouxe consigo o peso da desobediência. Deus, sendo justo, declarou as consequências do pecado. Primeiro, a serpente foi amaldiçoada a rastejar e ser odiada por toda a humanidade. Deus também anunciou que um dia a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia da futura redenção através de Cristo. Para a mulher, Deus disse que a dor do parto aumentaria
e que seu desejo estaria sujeito ao marido. Para Adão, a terra seria amaldiçoada por sua causa. O trabalho, antes um prazer, agora seria árduo. Espinhos e ervas daninhas cresceriam, e o sustento viria do suor do rosto. Mas a maior consequência foi a separação entre o homem e Deus. O pecado quebrou a comunhão perfeita que existia, e a morte entrou no mundo. Não apenas a morte física, mas também a espiritual. Com tristeza, Deus os expulsou do jardim do Éden. Colocou querubins e uma espada flamejante para impedir que retornassem. O paraíso havia sido perdido. A partir daquele momento, o pecado se espalhou por toda a humanidade. Adão e Eva tiveram filhos, e a primeira tragédia aconteceu. Caim matou Abel por inveja. O mal se multiplicou e os corações humanos se tornaram cada vez mais distantes de Deus. A história da humanidade passou a ser marcada pelo sofrimento, guerras, doenças e injustiças. Tudo isso resultou daquela única escolha no jardim do Éden. O livre-arbítrio concedido por Deus permitiu que o homem decidisse seu destino, e a escolha foi o afastamento do Criador. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já tinha um plano para resgatar a humanidade. Desde o Éden, ele prometeu um Salvador, alguém que venceria o pecado e restauraria a comunhão entre Deus e o homem. Milhares de anos depois, a promessa de Deus se cumpriu. Jesus Cristo veio ao mundo como o segundo Adão, aquele que venceria o pecado. Diferente do primeiro homem, ele resistiu à tentação e foi obediente até a morte. Sua crucificação e ressurreição abriram o caminho para que todos pudessem ser reconciliados com Deus. Hoje, cada ser humano enfrenta o mesmo dilema de Adão e Eva: escolher entre obedecer a Deus ou seguir seus próprios desejos. Mas através de Cristo, há um caminho de redenção. Ele oferece vida eterna àqueles que creem nele. O primeiro pecado trouxe morte, mas o sacrifício de Jesus trouxe vida. Agora, a escolha está diante de nós. A história de Adão e Eva nos ensina que toda escolha tem consequências, mas também nos mostra que Deus é misericordioso e oferece um caminho de volta. Que possamos escolher a vida e a comunhão com Ele. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.